Felipe Melo está no estúdio da Rádio Bandeirantes para trazer as notícias do esporte. O Corinthians está próximo de anunciar aí um novo treinador. Tá tudo certo já, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, Silvânia. Para todo mundo. O Corinthians acertou a contratação do técnico português Antônio Oliveira, que vai assinar contrato por uma temporada até dezembro de 2024. Aí teria uma renovação automática se conseguisse ali algumas metas, como classificar o Corinthians para a Libertadores do ano que vem. O que está pegando agora, nesse momento, para o Corinthians anunciar é o pagamento da multa, que é de cerca de R$1 milhão com o Cuiabá. O treinador português tem 31 anos e está no Cuiabá. Aliás, fez uma boa campanha com o Cuiabá no ano passado. Já passou pelo Atlético Paranaense, Coritiba, o Benfica B, e também foi auxiliar de Gesualdo, o Ferreira, aquele que passou pelo Santos. Ele chegou como auxiliar, depois virou técnico aqui do futebol brasileiro. Então, para o Corinthians anunciar oficialmente, falta ali o pagamento da multa. Isso deve acontecer ainda hoje, e o Corinthians confirmando a contratação do Antônio Oliveira, português de 41 anos. Era a primeira opção? Não era. A primeira opção era o Márcio Zanardi do São Bernardo. Mas como teve aquele problema em relação à inscrição do Zanardi no Paulistão, porque não poderia inscrever ele, já que ele é técnico do São Bernardo e não permite dirigir duas equipes da mesma competição, foi ali uma segunda opção, o Antônio Oliveira, para comandar o Corinthians nessa temporada. Eu lembro que o último técnico português que passou pelo Corinthians teve a melhor campanha nos últimos anos, né? Foi o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, em 2021, classificou o Corinthians para a Libertadores da América e foi vice-campeão da Copa do Brasil naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, nos pênaltis, né? O Corinthians foi derrotado nos pênaltis e quase foi campeão o Vitor Pereira. Então, depois ele saiu brigado ali, foi pro Flamengo e tal. O torcedor tem até um certo rancor do Vitor Pereira, mas agora o Corinthians acerta com outro técnico português. O perfil é diferente, o Vitor Pereira já era um técnico consagrado no futebol europeu, o Antônio Oliveira é um técnico jovem ainda, com alguns trabalhos aqui no futebol brasileiro. É uma aposta do Corinthians para essa temporada e o Antônio Oliveira assume o timão assim que o Corinthians pagar a multa rescisória. Silvânia. Hoje tem jogo pelo Paulista? Tem, aliás o Corinthians joga hoje, jogos, né? Hoje o Corinthians joga contra o Santos, então é o clássico Santos e Corinthians. O Santos é um dos melhores times do Campeonato Paulista até agora, com apenas uma derrota e 4 vitórias, liderando a competição. E o Corinthians não vence há 4 jogos. Quem vai comandar o Corinthians hoje é o Thiago Kozlowski, que é auxiliar fixo do Corinthians. O ano passado ele estava no Coritiba, foi rebaixado e hoje está como técnico interino do Corinthians, vai comandar o Corinthians contra o ex-treinador Fábio Carille, né? O Fábio Carille tem uma história muito bonita no Corinthians, mas hoje está do lado do Santos. Santos e Corinthians jogam hoje na Vila Belmiro às 7h30 da noite. Um pouquinho mais cedo, tem um jogo interessante no interior de São Paulo, não vou falar clássico, porque são times de cidades diferentes, mas existe uma grande rivalidade entre Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, hoje às 7 horas da noite. Às 9 horas, Novo Horizontino e Bragantino jogam hoje. A Portuguesa enfrenta o São Bernardo no ABC Paulista às 9h30. E o São Paulo enfrenta o Água Santa no Morumbis às 9h35. São os jogos de hoje do Campeonato Paulista. E lá no Rio de Janeiro tem clássico também. Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo hoje às 9h30 da noite. O clássico que a gente acompanha também é no Rio de Janeiro. Também hoje Volta Redonda e Bangu jogam às 6h30 pelo Cariocão. Durante o Carnaval vai ter rodada do Paulistão, Felipe Melo? Vai. Normal. Vai ter. Antigamente não tinha, sabia, né? Era tudo no sábado, né? Jogava todo mundo no sábado. Aí no domingo, segunda, não tinha jogo nenhum. É porque, teoricamente, o Carnaval mesmo é na terça-feira, né? O Carnaval é na terça-feira. Eu sei que na terça-feira não tem jogo, tá? Tem jogo na segunda-feira à noite. O Palmeiras joga na segunda-feira à noite. No sábado, os outros jogos acontecem no Campeonato Paulista. Mas a terça-feira, eu vou até confirmar aqui para os foliões ali que gostam de futebol, se na terça-feira a gente tem partidas do Campeonato Paulista, que seria a terça-feira de Carnaval. Sábado, o São Paulo joga contra a Ponte Preta. Vamos lá, o Corinthians joga domingo contra a Portuguesa. O Santos joga no domingo contra o Mirassol. O Palmeiras joga na segunda-feira contra o Santo André. Aí não tem jogo. Tem clássico na quarta-feira de cinzas, Pedro Campos.
São Paulo e Santos jogam na quarta-feira de cinzas, mas na terça-feira de carnaval, os foliões podem ficar tranquilos que não teremos jogos do Campeonato Paulista. Valeu, Felipe Melo. Até a próxima. Até. Vamos acionar o nosso repórter.